Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Amém, amados? Maná Diário. Esse é um programa da Cristo é a Resposta, daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E nós estamos aqui todo dia, meio-dia, horário local. Nosso endereço é Rua São Vicente 653, esquina com Eduardo Elias Aran. Você é nosso convidado para estar conosco. Nós temos culto às 9 e às 18 aos domingos. Na descrição desse vídeo você vai achar as nossas redes sociais, nossa agenda. Então participe conosco, envie o seu testemunho, o teu pedido de oração. Nós estamos aqui servindo ao Senhor e contamos com você, amém? Faça parte dessa família, seja envolvido conosco. Se essa mensagem fizer sentido para você, ou se te tocou de alguma maneira, se Deus falar contigo, compartilhe, envie essa mensagem, use as nossas palavras para manifestar o que está no teu coração. Abençoe as pessoas através da propagação do Evangelho, através de liberar palavras de graça, palavras de amor, palavras de um Deus vivo e poderoso, amém? E eu quero trazer para nós hoje uma reflexão. Estamos no período do jejum de Daniel e nunca um livro foi tão atual como a Bíblia e nunca foi tão evidente o que vivemos hoje como está no livro de Daniel. Eu gostaria de compartilhar com você alguns pontos que ficam meio que escondidos, não ficam exatamente na superfície, mas que refletem bem o que vivemos, refletem bem a batalha espiritual que travamos, amém? Nós conhecemos a história de Daniel e seus amigos, nós sabemos que eles foram levados cativos e tanto Daniel quanto seus amigos passaram por provas, por situações em que tiveram que fortalecer a fé, se firmar em Deus, manter firme o testemunho. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para o modus operandi, o modo como que o mal sempre trabalhou. Por isso que eu digo que é muito atual. Nós estamos enfrentando um momento, amados, em que a igreja tem sofrido ataques e o mal tem se levantado. Querem mudar a nossa forma de falar, nossa forma de pensar, mudar a nossa identidade. Quando nós hoje falamos assim, parece uma guerra ideológica, parece uma coisa muito atual, mas sempre aconteceu. Essa batalha sempre existiu e nós estamos firmes em Cristo Jesus. Quero que você compreenda e que você se identifique. Logo no início, no primeiro capítulo do livro, diz assim, eu vou ler a partir do versículo 3, mas diz assim, logo que eles foram levados, né? Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos jovens israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua, a literatura dos babilônios. Na sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois passariam a servir o rei.
Entre eles estavam alguns dos que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael a Mesaque e a Azarias a Abednego. Esse relato, queridos, ele é muito atual. E nós precisamos estar atentos e perceber e lutar contra e nos posicionarmos. Quero que você saiba que essa é sempre a tática do maligno. Ele implanta, ele rouba um território, ele invade uma região. E para atacar o povo de Deus, a primeira coisa que ele faz é mudar a língua, que diz que eles tinham que aprender a língua e a cultura. E você está vivendo isso? Eu estou vivendo isso. Querem de todas as maneiras que eu mude a minha linguagem, a minha forma de falar. Porque esse é o primeiro domínio. Mudar a sua forma de falar. Mudar a sua forma de... Porque quem muda a forma de falar, muda a forma de pensar. Então, o primeiro domínio, o primeiro ataque é com a linguagem. Então, você vê que vivemos isso hoje, mas não é nenhuma novidade. É uma estratégia para perdermos o quê? A nossa identidade. Porque é claro, amados, que todo cristão, todo nascido de novo, que for convidado hoje a falar, adore outro Deus, se prostre diante de outro Deus, não olhe mais ao seu Deus, a gente vai pular longe, a gente vai falar, não aceito. Então, sorrateiramente o maligno vem com as estratégias dele. A primeira coisa é a troca da linguagem. Você tem sofrido, as pessoas querem impor na sua cabeça que você tem que mudar a sua forma de se dirigir, a sua forma de falar. Então, isso é maligno. Isso está desde os tempos todos. Sempre houve esse ataque. Essa é a estratégia do maligno. Mudar a sua forma de falar, depois você vai mudar a sua forma de pensar. Segundo, a cultura. Cultura não precisamos nem falar, né, queridos? Porque te é imposto que você tem que assimilar uma cultura que não é a tua, que você tem que absorvê-la, que você tem que consumi-la. E nós não podemos aceitar isso. Esses são todos ataques para nós, que nós venhamos perder o quê? O terceiro passo. A palavra de Deus nos diz que eles trocaram os nomes. Porque essa é a atitude do maligno, essa é a intenção do maligno. Tirar da tua identidade de filho de Deus. Isso é fatal. Quando você estiver perdido, tiver mudado a sua forma de falar, a sua forma de pensar, quando você tiver perdido seus fundamentos, quando você estiver tão aculturado, quando você estiver tudo misturado, aí você vai perder a sua identidade. Eles vão falar, não, você é só um X. Você está sendo Y. Não existe isso, não existem vários nomes que hoje nós somos chamados. Não, nós não somos taxados de tantas coisas, então. Esses são os novos nomes que querem carimbar em nós. Para quê? Para no final das contas, no final dos tempos, querendo te obrigar a servir um outro Deus. É assim que essa é a nossa batalha, essa é a nossa luta. Então, firmarmos no que nós sabemos, firmarmos na palavra de Deus, firmarmos naquilo que nós cremos é fundamental. Não negar os nossos princípios, lutar contra toda a aculturação, contra toda invasão dos nossos domínios, toda a tentativa de mudar o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso crer, é fundamental, queridos. Não pense que isso tem uma outra fonte que não seja o maligno. Uma evidência clara disso é a tentativa sempre do maligno de fazer com que você perca a sua identidade, que você não seja mais quem Deus disse que você é. Quando Jesus foi batizado, veio uma voz que disse, esse é o meu filho amado. Deus disse, Deus Pai, Deus Criador disse, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Quando o demônio, o diabo vai tentar a Cristo, a primeira
estratégia dele é tentar fazer com que Cristo perdesse a sua identidade. Se és o Filho de Deus, ou seja, colocando dúvida sobre a identidade, ou tentando colocar dúvida sobre a identidade de Cristo. E assim é conosco. Então, a mudança de identidade é uma obra maligna. Nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos, nós servimos a Jesus Cristo, é a nossa identidade, nós não abrimos mão disso. Você não pode abrir mão disso, eu não posso abrir mão disso. Eu sou um cristão e essa é a minha identidade, esses são os meus valores, é isso que eu defendo. Então você percebe, queridos, que de fato, fora toda a maquiagem, toda a decoração, toda a tentativa de engodo, existe uma obra maligna em curso, sempre foi assim, e nós temos que lutar contra isso. Eu quero encorajar você a manter firme os teus fundamentos, a tua crença, a tua fidelidade a Deus, e que nós não sejamos enganados. Não deixe que roubem a tua linguagem, o teu pensamento, a tua identidade. Amém? Vamos orar a Deus para que Ele nos mantenha firme, como manteve Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, ou melhor, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos orar ao Senhor para que nós não venhamos ser confundidos ou perder a nossa identidade. Pai, sabemos que existe uma grande luta. Sabemos que Tu és o general de guerra. Só o Senhor pode nos dar vitória. Só o Senhor pode nos manter de pé. Assim como o Senhor manteve, Senhor, os Teus filhos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que o Senhor nos mantenha de pé, que nós não venhamos perder a nossa linguagem, que nós não venhamos perder a cultura do céu, que nós não venhamos perder os nossos fundamentos e nem a nossa identidade, para que tenhamos forças para resistir ao maligno, para não nos dobrarmos, mesmo perante ameaças, mesmo perante tudo, Senhor, que nós venhamos manter firme o nosso testemunho em Ti. Glorificamos o Teu nome e exaltamos a Ti, Senhor. Que a Tua igreja seja despertada, Senhor, para o entendimento, Senhor, do ataque do maligno e que nós possamos viver, Senhor, o melhor que Tu tens para nós. Glorificamos o Teu nome, exaltamos a Ti, o único e verdadeiro Deus. Que o Senhor possa estar dia a dia, Pai, nos inspirando, nos dando ousadia, coragem, Senhor, nos dando sabedoria para vivermos nesse mundo, mas sem nos contaminarmos com Ele. Ó Deus poderoso, abençoa a Tua igreja, abre os olhos do Teu povo, Senhor, que eles tenham realmente, Senhor, a convicção do que deve ser dito, do que deve ser lido, do que deve ser consumido e de onde devem estar os nossos olhos, Senhor, onde deve estar o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, abençoa-nos, Pai. Guarda-nos de todo mal, livra-nos, Pai, dos ataques, das astutas ciladas do inimigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados. Deus te abençoe. Não se esqueça de estar compartilhando essa mensagem, estar meditando sobre ela, estar abrindo os teus olhos espirituais, contemplando a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós te aguardamos amanhã, ao meio-dia, com mais uma mensagem no Maná Diário. Que Deus te abençoe.